Fala pessoal, tudo beleza? Hoje vamos escalar as montanhas mais altas de cada um dos 7 continentes. Esse desafio tem um nome: os 7 cumes. Ásia, África, América do Norte e do Sul, Europa, Antártida e Oceania. Conquistar todos eles é como ganhar a medalha de ouro do montanhismo mundial. A ideia foi de Richard Bass na década de 80. A lista dele gerou um debate. Para a Oceania, ele escolheu o Monte Kosciuszko, na Austrália. Mas muitos argumentam que o verdadeiro ponto mais alto seria a Pirâmide Carstens, na Indonésia. Por isso, hoje existem 2 listas, a de Bass e a de Messner. Neste vídeo, vamos seguir a lista mais desafiadora, a de Messner. Vamos fazer uma contagem regressiva, começando pelo 7º cume e subindo até o topo do mundo. Cada montanha é um universo particular, com seus próprios desafios e sua própria história. Começando no topo, número 1, o Monte Everest. A montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros. Localizado no Himalaia, na fronteira entre o Nepal e a China, o Everest é o rei das montanhas. Seu nome local em nepalês é Sagarmatha e em tibetano é Chomolungma. Para os alpinistas, chegar ao cume é o sonho de uma vida. A montanha atrai centenas de alpinistas todos os anos, criando congestionamento na zona da morte. A escalada do Everest é uma operação logística complexa e caríssima, onde o corpo e a mente são levados ao limite absoluto. Em 29 de maio de 1953, Edmund Hillary e Tenzin Norgay alcançaram o topo do mundo pela primeira vez. O Everest é, e sempre será, o desafio supremo. A zona da morte do Everest começa acima dos 8.000 metros. Nesta altitude, a pressão atmosférica é 1/3 da do nível do mar, o que significa menos oxigênio a cada respiração. O corpo humano não consegue se ajustar. Sem oxigênio suplementar, órgãos vitais sofrem. O frio extremo também é uma grande ameaça. As temperaturas podem despencar para 30 graus negativos, e a hipotermia e o congelamento se tornam um perigo real. Os desafios técnicos incluem a cascata de gelo de Khumbu, um labirinto instável de blocos de gelo. Alpinistas atravessam fendas profundas usando escadas de alumínio. O desafio psicológico é imenso. O isolamento, o desconforto constante e a visão daqueles que não retornaram criam uma pressão gigantesca. O Everest testa a resiliência mental como nenhum outro lugar. Saindo da Ásia, nossa jornada nos leva à América do Sul. Para conhecer o Aconcagua, o ponto mais alto do continente americano, com seus 6.961 metros. Localizado na Argentina, no coração da Cordilheira dos Andes, seu nome significa sentinela de pedra. O Aconcagua atrai alpinistas do mundo todo, servindo como preparação para o Himalaia. Sua rota normal não exige técnicas de escalada, mas oferece um desafio de alta montanha. O clima é imprevisível, com ventos fortes, famoso pelo viento branco. Apesar de tecnicamente fácil, o Aconcagua tem uma baixa taxa de sucesso devido às condições climáticas extremas. A escalada leva cerca de 2 semanas, com aclimatação gradual e acampamentos de altitude. A experiência exige planejamento, paciência e respeito pela montanha. A rota normal do Aconcagua pela face noroeste é tecnicamente um trekking de alta montanha. O caminho é uma longa subida por cascalho e pedras soltas. O desafio é fisiológico e climático, com a altitude como principal obstáculo. O mal da montanha é constante, exigindo aclimatação e hidratação. O ataque ao cume começa na madrugada, um teste final. A canaleta, trecho final íngreme, leva muitos à exaustão. Chegar ao cume é uma recompensa indescritível, com vistas espetaculares. Sua beleza árida e natureza implacável o tornam um desafio importante. Continuamos nossa jornada pelos 7 cumes. Viajamos para a América do Norte, no Alasca. Lá está o Denali. Com 6.190 metros, é a montanha mais alta da América do Norte.
Denali, que significa o grande ou o alto, é o nome original usado pelos povos nativos. Visualmente, o Denali é uma força da natureza, com uma das maiores proeminências verticais do mundo. Imagine essa muralha colossal dominando o horizonte. Está no coração do Parque Nacional e Reserva Denali, uma área de proteção gigantesca. É um ecossistema completo, onde o Denali reina. Mas não se engane pela beleza estonteante. Escalar o Denali é considerado por muitos montanhistas um dos desafios mais brutais do mundo. Muitas vezes mais difícil psicologicamente e fisicamente do que montanhas até mais altas. O principal motivo? Sua latitude extrema. Estar tão perto do Polo Norte significa que a pressão barométrica é muito mais baixa. Na prática, isso faz com que a sensação de altitude no cume do Denali seja equivalente à de montanhas com quase 8.000 metros no Himalaia. O ar é rarefeito, o frio é cortante e o corpo humano é levado ao seu limite absoluto. O clima no Denali é notoriamente imprevisível e violento. As temperaturas podem despencar para 40 a 50 graus negativos, sem contar o fator vento, que pode fazer a sensação térmica ser ainda mais perigosa. Tempestades de neve podem surgir do nada, prendendo expedições em suas barracas por dias, ou até semanas a fio. É um teste constante de paciência, resistência e estratégia. Diferente de outras montanhas onde você pode contratar carregadores para levar seu equipamento, no Denali, os alpinistas geralmente são responsáveis por carregar tudo, puxando trenós pesados com comida, combustível e equipamento para semanas de expedição. É um esforço hercúleo. Essa combinação de frio extremo, baixa pressão e autossuficiência logística torna a taxa de sucesso no Denali relativamente baixa. Muitos alpinistas experientes, que já estiveram nos picos mais altos do mundo, relatam que o Denali foi a montanha mais fria e desgastante que já enfrentaram. A janela de escalada é curta, concentrada nos meses de maio e junho, quando as condições são um pouco menos severas. Mesmo assim, o risco de congelamento, edema pulmonar ou cerebral é uma ameaça constante, exigindo um nível de preparação e respeito pela montanha que é simplesmente inegociável para a sobrevivência. Ainda assim, para aqueles que conseguem superar todos esses obstáculos e chegar ao topo, a recompensa é indescritível. A vista do cume do Denali é uma das mais espetaculares da Terra, um panorama infinito de picos nevados, geleiras monumentais e a vastidão selvagem do Alasca se estendendo até onde a vista alcança. Chegar ao teto da América do Norte é mais do que um feito físico. É uma conquista da vontade humana sobre um dos ambientes mais inóspitos do planeta. É a prova de que, com preparação, coragem e um profundo respeito pela natureza, podemos alcançar o topo do grande. Nossa próxima parada nos Sete Cumes nos leva à Tanzânia, no coração do continente africano. É aqui que encontramos o Kilimanjaro, uma das montanhas mais icônicas do mundo. Com quase 6.000 metros de altitude, detém o título de ponto mais alto da África e montanha isolada mais alta do mundo. O Kilimanjaro é um estratovulcão gigante, composto por 3 cones vulcânicos. A ideia de escalar um vulcão adormecido adiciona uma camada de emoção à aventura. A subida é uma jornada através de 5 zonas climáticas distintas. Começando em uma floresta tropical exuberante, passando por um deserto alpino. A imagem mais famosa é a de seu cume coberto de neve, contrastando com a savana africana. Infelizmente, as geleiras do Kilimanjaro estão derretendo em um ritmo alarmante devido às mudanças climáticas. O Kilimanjaro é mais acessível que outros dos 7 cumes. É conhecido como a montanha de todos, atraindo aventureiros de todas as idades, desde os mais jovens, cheios de energia, até os mais experientes. O principal desafio é a altitude. O mal da altitude é uma ameaça constante e pode derrubar até os mais preparados. A chave é ir devagar, poule-poule, como dizem os guias locais. É um lembrete para desacelerar e aproveitar cada passo.
Existem várias rotas para o cume, cada uma com diferentes níveis de dificuldade e paisagens. Guias e carregadores locais são fundamentais para o sucesso da expedição, mostrando um conhecimento profundo da montanha e um apoio inestimável. O dia do cume é o teste final. Alcançar o Pico Uhuru e ver o nascer do sol é uma experiência transformadora, um verdadeiro espetáculo da natureza. Deixando a África para trás, nossa expedição pelos 7 cumes agora nos leva às montanhas do Cáucaso. Aqui, na fronteira entre a Europa e a Ásia, encontra-se o nosso 5º cume, o Monte Elbrus. Localizado no sul da Rússia, ele se eleva a 5.642 metros, o ponto mais alto da Europa. Sua silhueta imponente, com 2 picos, domina a paisagem. Assim como o Kilimanjaro, o Elbrus é um vulcão adormecido. A montanha está permanentemente coberta por uma calota de gelo e geleiras. O Elbrus está em um caldeirão de culturas, etnias e histórias. A própria montanha é reverenciada em muitas mitologias locais. Escalar o Elbrus não é apenas uma aventura física, mas uma imersão em uma região rica em história e tradição. Em termos de desafio, o Elbrus é frequentemente considerado um dos 7 cumes mais acessíveis, junto com o Kilimanjaro e o Aconcagua. A rota normal pelo lado sul não apresenta grandes dificuldades de escalada técnica. A subida é longa e fisicamente exigente, mas se assemelha mais a uma caminhada em alta altitude sobre neve e gelo do que a uma escalada vertical. Essa acessibilidade atrai um grande número de alpinistas, especialmente durante a temporada de verão, nos meses de julho e agosto. Uma característica única do Elbrus é a infraestrutura que existe em sua base. Na Rota Sul, é possível usar teleféricos e bondinhos que levam os alpinistas até 3.800 metros. A partir dali, muitos utilizam snowcats para subir até cerca de 4.700 metros. Isso reduz o esforço físico da aproximação e permite concentrar energia no ataque final ao cume. No entanto, essa facilidade pode ser uma armadilha perigosa. O maior perigo do Elbrus é subestimá-lo. A facilidade de acesso cria uma falsa sensação de segurança. Muitos alpinistas tentam subir rápido demais e acabam sendo vítimas do mal da montanha. O clima no Elbrus é extremamente instável e pode mudar em questão de minutos. Uma manhã de céu azul pode se transformar em nevasca com visibilidade zero. Perder-se na imensidão branca é um risco real, e o Elbrus tem uma das maiores taxas de mortalidade entre os 7 cumes. A subida final ao cume é um teste de resistência. Começando no meio da noite, os alpinistas enfrentam frio intenso e ar rarefeito em uma longa subida pela neve. A parte mais desafiadora é a travessia entre os 2 cumes, conhecida como a Sela, antes da subida final para o Pico Oeste. Alcançar o topo é uma conquista enorme, oferecendo vista panorâmica de 360 graus da Cordilheira do Cáucaso. É um lembrete de que, mesmo nas montanhas mais fáceis, o respeito, a preparação e a humildade são os equipamentos mais importantes. A gente viaja para o continente mais inóspito e frio do planeta, a Antártida. Lá se ergue o Monte Vinson. A altitude é apenas parte de um desafio sobre-humano. O Vinson é uma fortaleza de gelo, guardada pelas condições climáticas mais severas. Para chegar à base, a jornada começa com um voo caro e complexo do Chile. O isolamento é extremo. As temperaturas médias no verão ficam em torno de 30 graus Celsius negativos. A escalada envolve fendas escondidas e esforço físico constante. Imagine semanas em um ambiente branco, onde o sol nunca se põe. É uma pressão psicológica brutal. Escalar o Vinson testa a habilidade técnica, resiliência e coragem no lugar mais remoto da Terra. A história da descoberta do Monte Vinson é recente, o que reforça o quão inacessível ele é. Avistado pela primeira vez em 1958 por aviões da Marinha dos EUATA, a montanha permaneceu oculta sob o gelo da Antártida.
Batizado em homenagem a Carl Vinson, um congressista americano, a primeira ascensão foi em 1966 por uma expedição americana. Hoje, a logística de escalada do Vinson está bem estabelecida, mas poucos chegam ao cume a cada ano em comparação com outros 7 cumes. Essa exclusividade mantém a aura de aventura do Vinson. Conquistar o Vinson é mais do que apenas marcar um item em uma lista. É um mergulho profundo em um mundo diferente, que exige respeito pela natureza selvagem. Cada alpinista traz consigo a experiência transformadora de sobreviver no fim do mundo. Para fechar nossa lista dos 7 cumes, viajamos para a ilha da Nova Guiné, na Indonésia. Aqui encontramos a pirâmide Carstens, também conhecida como Puncak Jaya, o ponto mais alto da Oceania. Não se engane pela altura. Carstens apresenta uma das escaladas mais técnicas do circuito. Situada em uma região remota, chegar à montanha já é um desafio. Diferente de outros picos cobertos de neve, Carstens é uma pirâmide de calcário, exigindo habilidades técnicas de escalada em rocha. A rota principal envolve uma travessia de tirolesa, adicionando um elemento único aos 7 cumes. Suas geleiras equatoriais estão desaparecendo rapidamente devido às mudanças climáticas, adicionando urgência para escalar esta fascinante montanha. Uma das maiores polêmicas do montanhismo é: qual é o 7º cume da Oceania? A lista mais popular, a lista Messner, inclui a pirâmide Carstens, defendida por Reinhold Messner, por ser o ponto mais alto do platô continental australiano. A lista Bass considera o Monte Kosciuszko, seguindo um critério político e geográfico. Hoje, o consenso favorece a pirâmide Carstens, um desafio técnico que exige versatilidade e habilidades diversas. Completar a Carstens é o grande finale perfeito para os 7 cumes, a prova final de um aventureiro completo. E assim, pessoal, terminamos nossa expedição pelos 7 cumes. Uma viagem que nos levou dos picos congelados do Himalaia às selvas equatoriais da Oceania, passando por todos os continentes do nosso incrível planeta. Cada uma dessas montanhas, do majestoso Everest ao técnico Carstens, conta uma história única de desafio, superação e da profunda conexão entre o ser humano e a natureza. Elas são muito mais do que meros pontos geográficos em um mapa. São símbolos da nossa busca incessante por ir além, por alcançar o topo, não apenas da montanha, mas de nós mesmos. A jornada de um montanhista para completar os 7 cumes é uma das maiores aventuras que alguém pode empreender. É um projeto de vida que exige anos de treinamento, planejamento, sacrifício financeiro e, acima de tudo, uma força de vontade inabalável. Mas, como vimos, a recompensa vai muito além de uma foto no cume. A recompensa está na jornada, nas paisagens indescritíveis, nas culturas que se conhece pelo caminho e, principalmente, no autoconhecimento que se ganha ao enfrentar seus próprios limites em alguns dos ambientes mais extremos da Terra. Essas montanhas nos ensinam sobre humildade, ao nos mostrar o quão pequenos somos diante da grandiosidade da natureza. Elas nos ensinam sobre resiliência, ao nos forçar a continuar mesmo quando o corpo e a mente pedem para parar. E nos ensinam sobre planejamento e trabalho em equipe, pois ninguém chega a esses cumes sozinho. Esperamos que esta viagem tenha inspirado vocês a olhar para as montanhas, seja as da sua cidade ou as mais altas do mundo, com um novo olhar de admiração e respeito. Se você gostou desse vídeo, se sentiu a adrenalina da escalada e a beleza desses gigantes de pedra e gelo, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E o mais importante, se inscrever no canal Só Mais Um Pouco para mais conteúdos como este. Ative o sininho para não perder nenhuma aventura e comente aqui embaixo qual desses 7 cumes você achou mais impressionante. A gente se vê na próxima expedição. Até mais!